Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre objeto direto. O objeto direto é um termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Para relembrar, o verbo transitivo é aquele que não tem sentido completo. O sentido transita, se movimenta e vai além do verbo. Existe a necessidade de complemento. Observe nosso primeiro exemplo. Carlos encontrou o lugar. O verbo encontrar sozinho não tem sentido. Quem encontra, encontra algo. Daí então a necessidade de complemento. O termo o lugar completa o sentido de encontrar. Como se une ao verbo de forma direta, sem preposição entre eles, é chamado de objeto direto. Uma forma de encontrar o objeto direto é o verbo fazer a pergunta o que, quem. Por exemplo, recebemos uma boa proposta. Imagine o verbo receber perguntando o que recebemos. Temos como resposta uma boa proposta. Eis aí o objeto direto que completa o sentido de receber. Na maioria das vezes, o objeto direto ele vem representado por substantivos e termos que cercam o substantivo, mas ele também pode vir representado por pronome. O pronome oblíquo átono pode representar o objeto direto. Por exemplo, peguei-o com cuidado. Quem pega, pega algo. Ao invés de eu dizer peguei o gatinho com cuidado, posso usar o pronome peguei-o com cuidado. Nessa oração, o pronome corresponde ao objeto direto do verbo pegar. Outro exemplo, ele me encontrou. O pronome me representa o objeto direto. Nem sempre as orações seguem a perfeita ordem, sujeito, verbo e complemento. Às vezes podemos ter o objeto direto separado do verbo. Temos aí o objeto direto deslocado, ou seja, longe do verbo. Por exemplo, o fato Carlos comunicou. Observe que o objeto direto do verbo comunicar, ele vem no início da oração. Uma coisa importante que você precisa saber é que não pode existir vírgula entre verbo e objeto. Eles não se separam por vírgula. Observe essa construção. O fato, vírgula, Carlos comunicou. É totalmente errada. Agora, o adjunto adverbial, ele pode ser separado por vírgula. Por exemplo, imediatamente, vírgula, Carlos comunicou o fato. Como toda regra tem sua exceção, fique atento ao objeto direto pleonástico. Lembra do pleonasmo? Repetição desnecessária, como subir para cima, sonhar um sonho. Também podemos ter o objeto direto repetido. Nesse caso, podemos usar a vírgula. Por exemplo, o fato, vírgula, Carlos comunicou-o imediatamente. A única coisa que Carlos comunicou foi o fato. Porém, esse objeto ele vem representado duas vezes na mesma oração. No início, deslocado e separado pela vírgula, e logo após o verbo comunicar, representado pelo pronome o. Esse é um caso de objeto direto pleonástico, e somente nesse caso podemos usar a vírgula. A primeira coisa que aprendemos sobre o objeto direto é que ele se une diretamente ao verbo, sem a necessidade de preposição. No caso do objeto direto, a preposição ela não é obrigatória, mas ela pode existir. Podemos ter o objeto direto preposicionado. Usamos esse recurso para enfatizar a oração ou evitar ambiguidade. Por exemplo, ao dizer eu comi do seu bolo, o verbo comer é transitivo direto, não tem a necessidade da preposição. Simplesmente comemos algo. Agora pense num delicioso bolo guardado por seu irmão. Daí ele chega em casa e você diz, eu comi do seu bolo. Essa construção soa diferente de você dizer, eu comi o bolo.
Ao usar a preposição, você realça a oração. Frequentemente também usamos a preposição com o verbo amar, que é transitivo direto e não precisa de preposição. Por exemplo, eu amo a Deus. Podemos ter também o objeto direto preposicionado com o intuito de evitar a ambiguidade, nas situações em que podemos confundir o objeto direto com o sujeito e não saber quem é quem. Isso pode ocorrer quando a oração fugir da ordem direta e se iniciar com verbo. Por exemplo, comeu ao rato a cobra. Sem a preposição junto ao objeto, ficaria difícil saber quem comeu, quem é o sujeito. Imagine se estivesse escrito: comeu o rato a cobra. Não sabemos se foi o rato ou a cobra quem comeu. Para evitar a ambiguidade, é recomendado, nesse caso, o uso da preposição junto ao objeto. Para a gente finalizar, eu não poderia deixar de falar quando uma oração inteirinha se comporta como objeto direto. Temos aí uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por exemplo, ela desejava que o menino fosse encontrado. Quem deseja, deseja algo. Temos um período composto por duas orações. A segunda oração, que o menino fosse encontrado, completa o sentido do verbo desejar, assume, portanto, o papel de objeto direto. Bem, pessoal, nossa aula fica por aqui, eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Muito obrigada por assistir e um grande abraço a todos.